O último inimigo, que é a morte, será julgado e conquistado. Este vídeo explicará em detalhes o que é o arrebatamento. Peço que você acompanhe atentamente, pois isso fortalecerá sua fé e removerá qualquer medo sobre o arrebatamento do seu coração. A palavra arrebatamento descreve um evento crucial nas Escrituras onde Deus remove todos os crentes em Cristo Jesus da terra, abrindo caminho para que seu julgamento justo seja derramado durante o período de tribulação. É importante notar que a palavra arrebatamento não é mencionada explicitamente em nenhum lugar da Bíblia. No entanto, vários versículos em diferentes partes das Escrituras apontam para a ocorrência disso. Grandes exemplos de eventos desses versículos são encontrados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, bem como nas epístolas e outras partes do Novo Testamento. Esses textos confirmam a ocorrência profetizada que chamamos de arrebatamento. Devido à importância desse evento futuro, muito foi ensinado sobre o arrebatamento. Esses ensinamentos geraram uma variedade de opiniões e interpretações. Antes de entrarmos no conteúdo principal, peço seu apoio. Curta este vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe esta mensagem essencial. Cada ação sua ajuda a espalhar o Evangelho, alcançando mais corações e fortalecendo o reino de Deus na terra. Queridos fiéis, enfrentamos uma verdade inquietante: nem todos neste mundo podem ou serão salvos. Essa realidade serve como um alerta, especialmente para aqueles que frequentam a igreja regularmente. Não é apenas a presença nas celebrações dominicais, a participação ativa na comunidade, a oferta do dízimo, possuir um título cristão, falar piedosamente ou mesmo o batismo que garantem a salvação. A Bíblia, em Mateus 7, 21-22, traz um severo alerta de Jesus sobre o dia do julgamento. Muitos acreditarão que fizeram milagres em seu nome, mas ele os rejeitará, dizendo: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esta mensagem é um convite para cada um de nós refletir sobre nossa verdadeira posição diante do trono divino no dia do julgamento. Perguntem a si mesmos: se o Senhor retornasse hoje, estaríamos prontos e dignos, vestidos com sua justiça, imaculados diante dele? Contemplar isso não é apenas importante, é essencial para a nossa jornada espiritual. Sinta-se abençoado por estar aqui, participando deste vídeo em um momento tão importante. Como nos lembra 2 Coríntios 5:10, todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber o que merecemos pelas nossas ações, sejam elas boas ou más. Agora, vamos refletir sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas. O primeiro grupo é formado pelos descrentes. Quem são eles? São aqueles que não acreditam no nascimento, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. De acordo com a Bíblia, essas pessoas não podem alcançar a salvação. O único caminho para a redenção é pela fé em Deus. Sem essa crença, ninguém pode ser salvo dos pecados e da influência de Satanás. Não há outra maneira de alcançar a salvação além da fé em Deus e na crença em seu Filho, Jesus Cristo. A passagem bem conhecida de João 3:16 destaca que Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos podem subestimar a simplicidade deste plano de redenção, e é por isso que a crença é tão crucial. Em segundo lugar, Deus não pode salvar aqueles que procuram a salvação por outros meios que não Jesus Cristo. João 5:40 afirma que alguns se recusaram a vir a Jesus para ter vida. Ele é o único caminho para o Pai, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Atos 4:12 nos diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, exceto Jesus Cristo. Nada mais pode salvar uma pessoa, nem inteligência, poder, dinheiro, boa aparência, ou mesmo família ou amigos. Somos salvos somente pelo sangue de Jesus, e sua morte na cruz pagou por nossos pecados. A próxima categoria de pessoas que, de acordo com as Escrituras, não podem ser salvas são os hipócritas. Jesus se dirigiu diretamente a esses indivíduos em Mateus 23:3. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão tentando entrar. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Aos domingos, eles se apresentam na igreja com trajes adequados, levantando mãos santas a Deus. No entanto, nos fins de semana, comportam-se como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles,
A salvação e a vida de fé são apenas formalidades, tratando a igreja como um centro social, sem verdadeira devoção. Essas pessoas podem adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em suas ações e pensamentos. Podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que comprovem a fé que professam. Estão na porta do reino, mas não entram e até impedem que outros entrem. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, 9 e 14, encontramos a história de um fariseu que se considerava justo e menosprezava os outros. Por outro lado, Jesus elogiou a atitude humilde do cobrador de impostos que, ciente de seus pecados, implorou pela misericórdia de Deus. Esta narrativa ilustra o aviso bíblico contra a autojustificação. Em Efésios 2, 8 e 9, somos lembrados de que a salvação vem pela graça por meio da fé, e não é algo que podemos alcançar ou nos gabar. A quinta categoria de pessoas que não podem ser salvas são os apóstatas. Em 2 Pedro 2, 20 e 22, lemos claramente sobre eles. Se alguém, depois de conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, envolve-se novamente com o mundo e é vencido, sua condição final é pior que a primeira. Isso ressalta a seriedade de se afastar do caminho da verdade. Depois de conhecê-lo, esses indivíduos acabam em uma situação pior do que no início. Depois de conhecê-lo, esses indivíduos acabam em uma situação pior do que no início. Teria sido melhor para eles não conhecerem o caminho da retidão do que, depois de conhecê-lo, virarem as costas para o comando sagrado que lhes foi entregue. É como descrito em Provérbios: o cão volta ao seu vômito, e o porco lavado volta a revolver-se na lama. A Bíblia nos mostra a imagem daqueles que se tornam religiosos e abandonam suas práticas corruptas e imorais, mas que no final revelam sua verdadeira natureza e retornam a elas. Um porco lavado continua sendo um porco. Essas são pessoas que brincam com os fundamentos das crenças cristãs, como batismo, comunhão e frequência à igreja, mas eventualmente revelam seu verdadeiro eu, retornando ao mundo e suas tentações porque, na realidade, nunca tiveram fé verdadeira. A próxima categoria de pessoas que a Bíblia diz que não podem ser salvas são os blasfemadores. Jesus aborda esse tópico em Mateus 12, 31 e 32, onde ele adverte que todo tipo de pecado e blasfêmia pode ser perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era nem na vindoura. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombando do Espírito Santo e menosprezando sua manifestação. Este é considerado o pecado imperdoável. Portanto, é crucial ter cuidado com o que se diz sobre o Espírito Santo. Evite piadas, associações ou grupos que falam depreciativamente sobre o movimento do Espírito de Deus, pois isso pode levar à prática desse pecado imperdoável. O último grupo de pessoas que, segundo as Escrituras, Deus não pode salvar são aquelas que já morreram. É comum que muitas pessoas procurem pastores e líderes religiosos pedindo orações durante o funeral de um ente querido. No entanto, é importante entender que nenhuma oração pode mudar o destino de uma pessoa após sua morte. A salvação só é possível em vida. Depois da morte, ela se torna completamente inalcançável. A ideia de um purgatório, como alguns acreditam, não é apoiada pela verdade da palavra de Deus. A salvação só é possível na vida, e é por isso que é crucial entregar sua vida a Jesus. Amigos, espero que agora vocês possam entender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não ocorre por falta de amor de Deus, mas porque Ele não pode comprometer seu padrão de justiça para salvar alguém. O maior ato de amor foi quando Deus enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, mesmo quando ainda éramos pecadores. Depois desse sacrifício supremo, se alguém escolher não crer, Deus não comprometerá seus princípios novamente. Concluindo, pergunto a você: você realmente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se não, este é o momento ideal. O arrebatamento é um tema amplamente discutido entre cristãos e até mesmo não cristãos. Não é apenas um evento futuro previsto, mas uma ocorrência profética que certamente acontecerá. O momento exato é desconhecido, mas aqui está o que sabemos. 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17 nos diz que, de acordo com a palavra do Senhor, nós, os que estivermos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que adormeceram. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um grito, com a voz de um arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois disso, nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Este é o momento que aguardamos com esperança e fé. Ser arrebatado para encontrar o Senhor nas nuvens é, sem dúvida, uma experiência gloriosa que todo crente aguarda com grande expectativa. O arrebatamento é um evento exclusivamente destinado ao povo do Senhor, aqueles que depositaram sua fé na graça salvadora de Jesus e se afastaram de uma vida de pecado. Isso significa que, independentemente de quantas boas ações alguém realize na terra ou de quão nobres sejam suas intenções, se essa pessoa não for um crente vivendo para Deus, ela não será arrebatada quando chegar a hora. Embora alguns acreditem que o arrebatamento ocorrerá mais de uma vez, oferecendo uma segunda chance para aqueles que perderem a primeira, a Bíblia não apoia essa ideia. Portanto, é crucial fazer todo o possível para garantir que você faça parte dessa experiência gloriosa. O arrebatamento acontecerá apenas uma vez e não se repetirá. Ficar para trás significará enfrentar o caos e a perseguição do anticristo. Por outro lado, para aqueles que são arrebatados, será o começo de um reinado eterno com o Senhor. O relacionamento entre os crentes arrebatados e Jesus será eterno. Eles não apenas escaparão do perigo do inferno, mas também abraçarão e desfrutarão plenamente o que significa ter vida eterna. O último inimigo, que é a morte, será julgado e conquistado. Este vídeo explicará detalhadamente o que é o arrebatamento. Peço que você acompanhe atentamente, pois isso fortalecerá sua fé e removerá qualquer medo sobre o arrebatamento do seu coração. O termo arrebatamento descreve um evento crucial nas Escrituras onde Deus remove todos os crentes em Cristo Jesus da terra, abrindo caminho para que seu julgamento justo seja derramado durante o período de tribulação. É importante notar que a palavra arrebatamento não é mencionada explicitamente em nenhum lugar da Bíblia. No entanto, vários versículos em diferentes partes das Escrituras apontam para a ocorrência disso. Exemplos significativos desses eventos são encontrados nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, além das epístolas e outras partes do Novo Testamento. Esses textos confirmam a profecia do arrebatamento. Devido à importância deste evento futuro, muito tem sido ensinado sobre ele, resultando em uma variedade de opiniões e interpretações. Uma crença significativa, porém equivocada, associada ao arrebatamento é a ideia de que ele e a segunda vinda de Cristo são o mesmo evento. No entanto, as Escrituras não apoiam essa visão. A Bíblia afirma claramente que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são eventos distintos. Vamos esclarecer algumas diferenças importantes entre o arrebatamento e a segunda vinda. Durante o arrebatamento, todos os crentes encontrarão Jesus nas nuvens, conforme descrito em 1 Tessalonicenses 4, 1-17. Por outro lado, na segunda vinda, todos os crentes arrebatados retornarão com o Senhor para a terra. Este retorno tem o propósito de julgar aqueles que permaneceram na terra e não receberam a marca da besta, derrotar o anticristo e Satanás, e estabelecer o reinado milenar conforme relatado em Apocalipse 19 e 20. Esta é uma diferença crucial entre os dois eventos. O arrebatamento, como definido anteriormente, será o momento em que os santos serão removidos da terra para encontrar o Senhor nas nuvens. Em contraste, a segunda vinda é o evento em que o Senhor retorna com todos os crentes que foram arrebatados para julgar aqueles que ficaram na terra e aprisionar o diabo por 1000 anos. Em segundo lugar, o arrebatamento será um evento instantâneo, diferente da segunda vinda de Cristo. Como mencionado em 1 Coríntios 15h52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O arrebatamento ocorrerá num piscar de olhos, enquanto a segunda vinda será um evento visível a todos, conforme Mateus 24h27. Pois, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em terceiro lugar, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, mas a segunda vinda de Cristo não ocorrerá até que certos eventos proféticos do fim dos tempos tenham sido cumpridos. Isso significa que o arrebatamento precederá a segunda vinda. Existem várias interpretações e escolas de pensamento sobre o conceito do arrebatamento, mas a Bíblia continua sendo a fonte de informação mais válida e precisa sobre esse evento do fim dos tempos.
Um equívoco comum sobre o arrebatamento é a ideia de que ele se destina apenas a pessoas boas e morais. As Escrituras ensinam e confirmam que o arrebatamento é para os crentes em Cristo Jesus. Você pode ser um cidadão exemplar, generoso e cumpridor da lei, mas se você não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, há o risco de você ser deixado para trás no arrebatamento. A Bíblia oferece grande esperança e conforto, especialmente para aqueles que perderam entes queridos que eram crentes em Cristo. As Escrituras afirmam que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Portanto, se você tem um ente querido que faleceu e era um crente fiel em Jesus Cristo, trago boas notícias. Eles ressuscitarão primeiro e terão a esperança de estar com o Senhor no ar durante o arrebatamento. Este é motivo de grande encorajamento e alegria. Agora você pode estar se perguntando: é possível se preparar para o arrebatamento? Como posso me preparar para esse grande evento? A resposta é um retumbante sim. Compartilharei como se preparar para o arrebatamento. Uma maneira de estar pronto é viver uma vida de fé e retidão. Jesus questionou seus discípulos em Lucas 18:08. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará realmente fé na terra. Portanto, amados, dediquem-se às coisas que fortaleçam sua fé e os motivem a viver uma vida justa. Não permitam que ninguém os desencoraje da importância de viver em fé e retidão. Certifiquem-se de não apenas falar sobre pureza, mas também viver conforme o Senhor lhes concede graça e sabedoria. Outra forma de se manter preparado para o arrebatamento é estudar e compreender os ensinamentos bíblicos enquanto se preparam. É crucial estudar a palavra de Deus e aprender seus princípios por si mesmos. Todo crente que se dedica ao estudo da palavra de Deus se torna um trabalhador que não tem do que se envergonhar, capaz de aplicar corretamente a verdade em todas as áreas da vida. É essencial ler, estudar, entender e aplicar a Bíblia, evitando a busca por novas revelações que, embora pareçam fascinantes, podem desviar da verdade simples da palavra de Deus. Uma mensagem que é excessivamente complicada, mística ou ambígua não é necessariamente verdadeira. Mais frequentemente do que não, a verdade da palavra de Deus é apresentada de maneira simples para que todos possam ser completamente equipados para toda boa obra. Outra maneira importante de se preparar para o arrebatamento é permanecer em uma comunidade de crentes genuínos. Provérbios 27 nos diz: assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Viver em comunidade com outros crentes é crucial. Como diz o ditado popular, a segurança nos números. A Bíblia nos encoraja a não negligenciar a reunião com outros crentes e a garantir que nada nos isole da comunhão. O isolamento da comunidade de crentes não é de Deus, mas sim um estratagema do inimigo. A quarta maneira de se preparar para o arrebatamento é orar por orientação e força enquanto vivemos nestes últimos dias. A oração é uma das maneiras de permanecermos conectados ao Senhor, especialmente em momentos em que nos sentimos sozinhos nesta jornada celestial. Ore ao Senhor por orientação e força. Nossa própria força pode falhar, mas com o equipamento do Senhor, não vacilaremos. Concluindo, ao tomar medidas para se preparar para o arrebatamento, lembre-se de que Deus está colocando sinais ao longo do caminho para nos guiar. A Bíblia não especifica claramente quando o arrebatamento ocorrerá, mas fomos avisados e ensinados a estar atentos aos sinais do fim dos tempos. Jesus nos instruiu claramente sobre os sinais dos últimos dias e a importância de permanecermos vigilantes. À medida que esses sinais se manifestam, devemos estar mais atentos às Escrituras do que nunca, seguindo as diretrizes que Ele nos deixou para vivermos de acordo com a vontade de Deus nos tempos finais. Mateus 24:33 nos lembra: assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Neste vídeo, explorarei 3 ensinamentos essenciais de Jesus e sua aplicação prática em nossa vida cristã diária. O primeiro ensinamento, encontrado em Mateus 24:46, destaca a bênção daqueles que são fiéis em cumprir os mandamentos de Jesus quando ele retornar. Jesus ensinou que a verdadeira fidelidade está em ser encontrado cumprindo seus mandamentos. Ele prometeu abençoar os servos fiéis quando voltar. Mas o que significa ser encontrado fazendo isso? Significa dedicar-se fielmente às tarefas que ele nos confiou como seus seguidores, sem negligenciar a missão que ele nos deu até seu retorno glorioso. Jesus elucidou essa ideia através da parábola dos talentos,
ensinando que ser encontrado fazendo isso significa estar ativamente envolvido e dedicado à missão que nos foi confiada, realizando-a com excelência enquanto aguardamos com sinceridade o retorno iminente de nosso Senhor. Uma das responsabilidades fundamentais é a pregação do Evangelho. Jesus instruiu seus seguidores a proclamar a mensagem do Evangelho como parte da Grande Comissão. Este é um chamado universal para todos os que creem em Jesus, ser ativos na missão de levar a mensagem do Reino de Deus aos cerca de 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, apesar dos desafios que possamos enfrentar. Além de espalhar o Evangelho, Jesus nos comissionou a fazer discípulos. Essa missão é claramente delineada em Mateus 28:20, onde ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos tenho ordenado. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hoje, a necessidade de discípulos é crucial, e Jesus chama cada um de seus seguidores a multiplicar discípulos, contribuindo para a expansão do seu reino. Ao nos empenharmos em ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus, amá-lo, servi-lo e o apresentar, estamos verdadeiramente cumprindo o mandato de Jesus. Ao fazer isso, comprometemo-nos a ser encontrados nessa postura quando o Senhor retornar. Uma das diretrizes cruciais que Jesus nos deu para viver bem nestes últimos tempos é manter uma vigilância espiritual constante, evitando distrações que nos desviem do verdadeiro caminho. Como está escrito em Marcos 13:33 na versão amplificada: estejam atentos, vigiem e orem, pois vocês não sabem quando chegará o momento. Para um cristão, estar atento significa estar vigilante e dedicado à oração. Devemos, amados santos, permanecer sempre alertas, não permitindo que o sono espiritual nos vença. Esta é uma exortação para aprofundar nossa prática de oração enquanto aguardamos o retorno do Mestre. Na oração, encontramos graça, conforto e paciência, elementos essenciais para enfrentar os desafios desses últimos dias e escapar das armadilhas e enganos. Os desafios atuais demandam que você e eu dediquemos tempo de qualidade ao Senhor em oração diária. Pergunte a si mesmo: como está a sua vida de oração? Quanto tempo você dedica à oração todos os dias? Compreenda que é crucial manter uma comunicação contínua com Deus para discernir sua vontade para você e as ações que Ele deseja que você tome neste momento. Permanecer em comunhão com Deus nos dá uma vantagem contra os muitos planos de Satanás. Muitos cristãos ainda não perceberam que o mundo está mudando diariamente para se alinhar à agenda do Anticristo e que Satanás está empenhado em desviar o maior número possível de santos. Lembre-se, ele é um enganador. Dedicar tempo de qualidade à oração diária nos mantém alertas e vigilantes ao chamado de Jesus para estar conscientes de seu retorno. Negligenciar esta orientação vital nos últimos dias é ignorar a necessidade de estar vigilante e alerta, pois não conhecemos o momento exato de sua volta. Marcos 13:35-36 nos adverte: portanto, vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se ao entardecer, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que ele não os encontre dormindo. Este aviso é claro: devemos evitar a insensibilidade espiritual. Aqui, dormir não se refere ao repouso físico, mas a um estado de descuido espiritual e negligência. Assim, neste período de incertezas e transformações, é essencial que sigamos fielmente este conselho de vigilância e oração. Não sabemos o momento preciso da volta divina. Manter-se espiritualmente desperto e alerta é crucial para não sermos pegos de surpresa e estarmos preparados para enfrentar os desafios que nos aguardam. Jesus enfatiza a importância de não se tornar indiferente ou negligente em relação às coisas do reino de Deus ou ao seu retorno iminente. Ele nos exorta a permanecer vigilantes, pois não sabemos a hora de sua volta. Não devemos ser seduzidos por tendências passageiras ou ignorar seus avisos. Cada crente é encorajado a estar em guarda, esperando com esperança pela volta do Senhor, tomando medidas conscientes para proteger suas convicções e fé em Jesus, priorizando tudo que o glorifica e rejeitando qualquer coisa que desvie seu coração dele. O terceiro conselho de Jesus é encontrado em Lucas 21:34-35. Ele nos adverte severamente para que nossos corações não sejam sobrecarregados com dissipação e ansiedades da vida, pois esse dia pode nos pegar de surpresa como uma armadilha. Jesus nos alerta sobre o perigo de sermos enganados por um estilo de vida frívolo e desenfreado que pode se tornar comum nos últimos dias. Histórias como a de Noé, Sodoma e Gomorra
e até mesmo a Babilônia antes de sua destruição, ilustram esse ponto. A Bíblia relata que antes desses eventos catastróficos, as pessoas estavam tão envolvidas em suas vidas cotidianas, comendo, bebendo, casando-se, que se esqueceram de Deus e de seus avisos. Hoje, enfrentamos uma situação semelhante, onde muitos estão gradualmente se afastando de Deus, sendo influenciados por mentiras e enganos espalhados pelo inimigo através de influências, mídia e até governos. Jesus também alertou que alguns podem se desviar não necessariamente por causa do pecado, mas devido às ansiedades da vida. Por isso, é crucial manter a vigilância contra as pressões que podem enfraquecer a fé. Mesmo diante de tempos difíceis, nada deve esfriar nosso coração em relação a Deus, independentemente das circunstâncias. Não deixe que a ansiedade afaste você da sua fé. Ao contrário, deixe que sua fé o liberte da ansiedade que aflige tantos atualmente. Caros amigos, depois de ouvir esses conselhos do próprio Senhor Jesus, como devemos reagir? Conforme 2 Timóteo 3, 1-5, estamos vivendo tempos difíceis. Nos últimos dias, as pessoas serão egoístas, gananciosas, presunçosas, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniadoras, sem autocontrole, cruéis, inimigas do bem, traidoras, precipitadas, orgulhosas, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus. Elas terão uma forma de piedade, mas negarão seu poder. Devemos evitar tais pessoas. Essa orientação é clara. Devemos nos distinguir do mundo, evitando qualquer associação ou grupo que apenas aparente piedade, mas que na realidade viva de modo contrário ao poder de uma vida devota. Em outras palavras, suas ações e endossos refletem uma vida de desobediência à palavra de Deus. Se olharmos para o futuro com esperança e expectativa pelo retorno do Senhor, devemos nos apegar firmemente à nossa fé e lutar zelosamente por ela. Vamos permanecer estáveis, firmes e inabaláveis, lembrando que quando o Senhor retornar, Ele recompensará todos aqueles que mantiveram o foco nele e viveram para agradá-lo. Em Apocalipse 22:12, é dito: Eis que vem em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Você já pensou sobre o que realmente importa na vida? Qual seria a única coisa que você preservaria se estivesse a minutos de encarar a eternidade? Se você já teve uma experiência de quase morte, sua visão da vida muda radicalmente. Naquele momento, nada mais parece importar, exceto uma coisa essencial: Cristo Jesus. Em face da morte, torna-se claro que, entre todas as nossas buscas e realizações mundanas, é a nossa união com Cristo, possibilitada por sua obra na cruz, que tem significado genuíno. Junte-se a mim enquanto nos aprofundamos nesta mensagem profunda e exploramos a verdade eterna da cruz de Cristo, que tem o poder de salvar nossas almas e nos oferecer a certeza da vida após a morte. Esta mensagem é de extrema importância, e é crucial que você a receba com toda a sua atenção. Abra o seu coração para ela agora. Nunca sabemos o que pode acontecer após este momento. Como destacado em Gálatas 6:14, nossa maior fonte de orgulho deve ser a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Diante da eternidade, todas as nossas buscas e ambições mundanas perdem seu valor e se tornam insignificantes. Vamos refletir sobre alguém enfrentando a morte iminente, o que oferece um paralelo impressionante com nossas próprias vidas. Imagine um empresário que planejou meticulosamente uma reunião de negócios para a próxima semana. Enfrentando a proximidade da morte enquanto sua vida passa diante de seus olhos, essa reunião se torna um pensamento distante e irrelevante, perdendo seu valor. A busca por riqueza não domina mais seus pensamentos, e até mesmo sua paixão pelo time de futebol favorito desvanece em comparação. Sua amada casa, antes vista como um tesouro, agora parece uma posse trivial. Amigos, este é um lembrete poderoso de que as coisas pelas quais lutamos e às quais atribuímos tanta importância não têm relevância diante da eternidade. Dinheiro, posses materiais e até nossas realizações mais estimadas são efêmeras comparadas à questão fundamental de onde passaremos a eternidade. A cruz de Cristo é a única coisa que realmente importa, pois determina nosso destino eterno. É crucial levarmos isso a sério, pois se aplica a todos nós. A morte é inevitável para todos,
e quando ela se aproxima, todas as nossas preocupações temporais e prioridades desordenadas desaparecem como fumaça. No fundo, sabemos disso, mas muitas vezes falhamos em priorizar nosso relacionamento com Deus, perdidos na busca por sucesso, reconhecimento e realizações mundanas. Não devemos perder de vista o que é eterno. Que essa revelação sirva como um chamado à vigilância, incentivando-nos a reavaliar nossos valores e ajustar nossas prioridades, refletindo sobre as profundezas da vida após a morte. Isso nos leva a questões importantes. O que acontece após o fim de nossa jornada terrena? O que nos espera além do limiar da morte? Hebreus 9:27 nos oferece uma resposta clara, afirmando: "E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo." A palavra de Deus dissolve qualquer noção de um estado intermediário após a morte e enfatiza a realidade do julgamento após nossa vida terrena. A ideia de um purgatório é substituída pela certeza do julgamento divino após nosso tempo na Terra. Amigos, à medida que percebemos a iminência desse julgamento, nossas vidas mudam drasticamente. O entendimento de que seremos avaliados por um Deus santo e eterno que examinará meticulosamente cada detalhe de nossa existência nos leva a adotar uma abordagem diferente para viver. Sabemos que até mesmo as palavras que falamos serão completamente examinadas e julgadas. Meu caro amigo, o julgamento está à porta, espreitando no horizonte. Neste julgamento, um fator crucial determinará o destino de nossas almas. Em breve, veremos qual é esse fator. 1 Coríntios 1:18 nos lembra novamente da importância da cruz. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pense novamente sobre essas palavras. A mensagem da cruz pode parecer loucura para aqueles que estão perdidos, mas para os salvos, representa o poder transformador de Deus. A cruz se destaca mais uma vez, distinguindo aqueles que seguem o caminho da perdição daqueles no caminho da salvação. A cruz de Cristo é o elemento decisivo para o perdão dos nossos pecados. Sem os eventos naquela cruz e a subsequente ressurreição, a salvação não teria sido possível para ninguém. Como Gálatas capítulo 6 nos recorda, a enfática declaração do apóstolo Paulo: "Longe de mim gloriar-me, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo", serve como um princípio orientador para centralizar nossa glória somente em Cristo. Ele nos chama para fixar nossos olhos em Jesus, para depositar nossa confiança naquele que é o autor e consumador de nossa fé. A cruz brilha como um farol de esperança, lembrando-nos do amor e do sacrifício inestimáveis que garantiram nossa redenção. Em nossas vidas diárias, somos frequentemente distraídos e tentados a nos desviar do verdadeiro significado da cruz. Seduzidos pelo brilho das conquistas mundanas, envolvidos na busca por ganho pessoal e atraídos pelos prazeres fugazes desta vida, muitas vezes perdemos de vista o valor eterno da cruz. Diante da eternidade, essas buscas são insignificantes comparadas ao impacto duradouro da cruz. Ela se destaca como o elemento central que diferencia aqueles que estão perecendo daqueles que estão sendo salvos, servindo como a base para o perdão dos pecados. Ao navegarmos pelas complexidades da vida, a instrução dos apóstolos permanece um chamado firme para fixar nossos olhos no poder transformador da cruz. Devemos refletir sobre a verdade contida nestas palavras ao considerar a realidade iminente do julgamento e o poder transformador da cruz. Em um mundo que disputa nossa atenção, enfrentamos uma infinidade de distrações que tentam desviar nosso foco da cruz. A necessidade de manter a cruz no centro de nossas vidas é um lembrete constante para não nos perdermos nas trivialidades e ilusões passageiras, mas para buscar o significado profundo e eterno que ela representa. A sociedade frequentemente nos encoraja a focar em nossa própria bondade, nos elogiando por nossas ações e retidão pessoal, promovendo a ideia de autossuficiência baseada na confiança em nossa própria bondade percebida. Isso perpetua uma visão distorcida que ignora a verdade mais profunda sobre nossa condição humana. Muitas vezes ouvimos sussurros nos lembrando de todas as nossas boas ações, gentileza, amor, responsabilidade financeira, apoio à comunidade e cuidado com a família. Somos aplaudidos por nossa retidão moral e cumprimento da lei, levando muitos a acreditar que são verdadeiramente bons. Essa mentalidade é comum entre muitos ao redor do mundo, incluindo aqueles que não creem, falhando em reconhecer sua própria natureza pecaminosa e as terríveis consequências disso.
Muitos não compreendem o que Romanos 3:23 nos ensina, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou novamente em Romanos 6:23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos todos pecadores. A Bíblia nos ensina que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. No entanto, a ilusão engana as pessoas, dando-lhes uma falsa percepção de retidão, mantendo-as longe da salvação até que seja tarde demais. A compreensão limitada do pecado, vista apenas como crimes hediondos ou transgressões graves, é desafiada pela mensagem do Evangelho, que aponta para cada um de nós e declara que todos ficamos aquém da glória de Deus. O Evangelho apresenta uma mensagem direta e impactante, revelando uma verdade perturbadora. Toda pessoa, não importa quão respeitada pela sociedade ou considerada virtuosa, é pecadora aos olhos de um Deus santo. Muitos são surpreendidos por isso. Muitos se apegam firmemente à sua condição moral, rejeitando veementemente a ideia de serem rotulados como pecadores. Preferem acreditar na ilusão de sua própria retidão, tornando a mensagem. Diante desse entendimento, somos chamados a manter o foco na eternidade e a ajustar nossas vidas de acordo com os princípios divinos. A cruz não é apenas um símbolo, mas a base para nossa salvação e a verdadeira medida de nosso valor eterno. Ao refletir sobre nossa vida e nossos valores, somos desafiados a colocar Cristo no centro de nossa existência, reconhecendo que somente Ele pode nos oferecer a salvação e um propósito verdadeiro.